Oi, eu sou a Ama e nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre alguns livros que se passam durante a Segunda Guerra Mundial. E eles estão aqui. Ai, que peso. Ó, esses livros daqui. O que me deu a ideia de gravar esse vídeo foi que há alguns dias eu terminei de reler um livro muito conhecido que é o Diário de Anne Frank. Ele está aqui, ó. Esse daqui. Eu terminei de reler ele depois de 7 anos. Tinham 7 anos que eu não lia esse livro. Fazer a releitura desse livro aqui, né, do Diário da Anne Frank, foi uma releitura muito fluida. Continuou sendo um dos meus livros favoritos, né? E eu gostei muito, sabe? A história, claro, é verídica e é horrível o desfecho dessa história, né, da Anne. Porém, saber o que se passou com ela, como foi ficar naquele anexo por 2 anos, como foi vivenciar aqueles tempos de guerra, né, da Segunda Guerra Mundial. E teve uma época que eu era muito, eu não vou dizer fissurada, mas eu era muito interessada em livros relacionados à Segunda Guerra Mundial. E por isso que eu tenho alguns desses livros aqui. Mas eu era interessada, e eu acho que eu ainda sou, não no sentido da guerra em si, de bomba e de mísseis e luta, não. Eu nunca fui interessada nessa parte. Eu era interessada na parte das pessoas, do ponto de vista das pessoas que sobreviveram à Segunda Guerra, né? Conseguiram sobreviver à perseguição dos nazistas e tudo. E sobre o que essas pessoas passaram. Eu sempre me interessei por saber as histórias dos sobreviventes e até das pessoas que infelizmente não conseguiram sobreviver, como a Anne. Então, ter relido o Diário de Anne Frank me inspirou a fazer esse vídeo hoje e eu vou mostrar alguns desses livros hoje. Então, eu acredito que quase todo mundo já ouviu falar nesse livro ou conhece, né, a história da Anne, que é uma história verdadeira de uma menina judia, e aos 13 anos de idade ela ganhou um diário. E enquanto ela ficou escondida com a família dela em um anexo secreto, porque, como eu disse, ela era judia, então os nazistas, eles perseguiam os judeus, mandavam eles para campos de concentração, onde eles tinham trabalho forçado, muitos morriam nas câmaras de gás. E aí, para que isso não acontecesse com a família dela e com a Anne, eles resolveram se esconder em um anexo, fingir que foram embora, que fugiram para outro lugar, mas continuavam lá, né, escondidos. Então eles ficaram lá naquele anexo por 2 anos, não só a família da Anne, mas também com uma outra família, né, conhecida. E ficaram lá, e a Anne, ela escrevia nesse diário dela que ela tinha ganhado, que na verdade era um álbum de fotografias, né, e ela fez desse álbum um diário, e ela escrevia o cotidiano dela, como que era aquilo ali, estar escondida ali com tantas pessoas, como que era não poder mais sair na rua, porque os judeus daquela época eles já tinham tantas limitações, não podiam andar de bicicleta, só podia frequentar escolas de judeus, não podiam mais andar de bonde, né, não podiam fazer mais quase nada. Tinham que andar com aquela estrela costurada na roupa. E aí, a limitação total foi quando ela teve que se esconder, não podia nem olhar da janela direito. E a Anne, ela viveu muitas coisas dentro daquele anexo. E ela escreve todos os conflitos internos do ponto de vista de uma adolescente, né? Porque ela ficou escondida dos 13 aos 15 anos, que foi quando ela infelizmente morreu, né? Ela faleceu aos 15 anos em um campo de concentração quando ela e a família dela foram descobertos, né? Não se sabe até hoje se alguém denunciou o que aconteceu, mas eles foram descobertos, infelizmente. E foi, assim, é quase uma coisa meio que deixa você indignado, porque foi muito perto da guerra acabar. A família da Frank, da Anne Frank e dos Van Pels, se eu não me engano, que era uma outra família que estava lá com eles também naquele anexo, foram todos descobertos em 1944, em agosto de 1944. E a guerra acabou em 1945. Então foi muito perto. Mais um pouquinho e a Anne Frank poderia ter sobrevivido, junto com todo mundo ali. E infelizmente o único que sobreviveu foi o pai dela, né, o Otto. E é muito triste porque imagina, ele ser o único sobrevivente, ele saber que toda a família dele foi assassinada, né, por aqueles monstros. Então, é triste demais, só que é um diário, né, que vale muito a pena ler. E eu acho que eu gosto muito de saber a história dessas pessoas que sobreviveram e também das que não conseguiram sobreviver. E assim, a maioria das pessoas que viveram nesse período, os judeus também que foram perseguidos, eles já morreram, porque muito idosos, né? Já faz muito tempo. Então, eu acho muito importante essas histórias serem propagadas. E uma coisa que também me indigna, né? Me deixa indignada um pouco, é porque na época que eu estudava, eu nunca ouvi falar de Holocausto. O professor de história, ele nunca falou sobre isso. Eu sei, tá, eu moro no Brasil, não sei por que eles não falariam sobre isso também, mas enfim, ele nunca falou sobre o Holocausto.
sobre o que tinha acontecido. Eu só fui descobrir sobre isso através de livros, assim, né? Como esse aqui, que é o Diário de Anne Frank. Então, eu acho muito importante que essas histórias sejam passadas adiante para que as pessoas se lembrem e não repitam, né? Porque o que nós esquecemos, temos essa tendência a repetir, né? A humanidade. O que a humanidade esquece pode ser repetido. E também é muito interessante saber o que a Anne passou. Então, esse é um livro que eu gosto muito, apesar de que é trágico, né? E infelizmente é verídico. O Diário de Anne Frank, que se passa durante a Segunda Guerra Mundial. E a Segunda Guerra, né, foi praticamente de 1939 até 45. Já estava sendo moldada, né, e chegou em 1940 e foi até 45. E aí, o segundo livro, que é, Os 7 Últimos Meses de Anne Frank, que eu li também, já deve ter mais de 5 anos. Ele tá até, amarelado. E eu tinha essa mania de ficar marcando o livro, né? Hoje eu não tenho mais isso, não, nem escrevo mais no livro. Mas os 7 últimos meses de Anne Frank, ou seja, depois que ela foi descoberta com a família dela naquele anexo, né, que alguém denunciou, enfim, eles foram descobertos e foram levados para campos de concentração, foram transferidos para outros campos. A Anne Frank, ela só sobreviveu por mais 7 meses. E aí, após isso, ela faleceu, né? E aí, esse livro ele trata disso, os 7 últimos meses de Anne Frank, e ele meio que ele tenta registrar tudo o que aconteceu com a Anne depois que ela foi descoberta com a família dela lá, né? E aí ele meio que registra as coisas que foram acontecendo, os campos de concentração no qual ela estava, nos quais ela foi transferida, né? O tifo, né? A doença e exaustão, né? Que acabou matando, né, a Anne. As infestações de piolho, porque era tudo uma grande falta de higiene naqueles campos. Eram condições que, assim, nenhum animal deveria passar, né, por aquelas condições que tinha naqueles campos. E ele vai registrando tudo o que aconteceu com ela nesses últimos 7 meses dela, enquanto ela ainda estava viva. E é um livro que eu também lembro de ter gostado muito de ler, da Willy Lindver. Esses 2 livros, né, Diário de Anne Frank, Os 7 Últimos Meses de Anne Frank. E aí depois desse, nós temos um que eu ainda não li, que foi até o mais recente que eu comprei, deve ter sido ano passado, que foi esse aqui, A História da Família de Anne Frank. Esse aqui, basicamente, ele não fala muito sobre a guerra em si, eu creio, né? Mas é mais sobre a história da genealogia da família da Anne Frank. Os tataravós da Anne, os avós da Anne, e o que aconteceu para que eles acabassem indo morar na Holanda. O que aconteceu que levou a Anne a nascer na Alemanha, né, em Frankfurt, né? E aí esse aqui conta a história da família de Anne Frank. E ele tem várias imagens, né? Várias e várias imagens de pessoas, né? Aqui, tem inclusive a mãe da Anne Frank, a Edith Frank, nascida Hollander, mãe de Margot e Anne Frank, por volta de 1925. E esse aqui é um dos livros que eu ainda não li. Esse livro daqui, Eu Sobrevivi ao Holocausto, da Nanette, também eu acho que é bem famoso. A Nanette, ela chegou a estudar, né, com a Anne Frank. Estudou na escola, né, com a Anne. E ela sobreviveu ao Holocausto, mas a Anne, infelizmente, não, né? E aí ela conta dessa vivência também dela durante a Segunda Guerra Mundial. O comovente relato de uma das últimas amigas vivas de Anne Frank. Tudo bem que talvez ela não tenha sido uma amiga próxima da Anne, mas ela chegou a estudar com a Anne, ela viveu aquele período também da guerra. E aqui tem uma foto da Nanette, inclusive, em São Paulo, né? Aqui, atrás. E esse livro também li faz muito tempo, tá todo um amarelo também. E esses são os meus livros mais relacionados a Anne Frank, né? Mas existem, claro, outros livros de outros sobreviventes ou de pessoas que, como a Anne, não conseguiram sobreviver. Registros, sabe? Memórias. E outros diários também, porque a Anne, ela não era a única adolescente que escreveu, né, esses registros. Esse livro aqui, por exemplo, eu ainda não li. Eu já tentei ler ele algumas vezes, mas eu acabava abandonando ele, não porque ele seja ruim, mas de alguma forma acabava abandonando. Só que eu vou tentar ler ele de novo, porque é interessante, que é As Meninas do Quarto 28. Esse livro aqui ele também tem muitos registros. Basicamente, é sobre um grupo de mulheres que durante a Segunda Guerra, elas ficaram juntas em um campo de concentração que foi meio que criado pelos nazistas, né? Criaram um nome assim aleatório para meio que esconder a localização desse campo de concentração.
Aqui na capa a gente vê que tem, ó, a ilustração, né, aquelas grades não, cercas dos campos de concentração. E aí eles criaram esse campo, e aí era um campo de mulheres, onde viviam várias mulheres. E aí elas criaram uma amizade, né, porque elas tinham que sobreviver aquilo de alguma forma, e elas se apegaram muito umas às outras. E aí depois do período da guerra, muitas delas foram transferidas para outros campos, muitas delas morreram. E aí quando a guerra acabou, as mulheres que sobreviveram e que viveram juntas nesse campo de concentração no passado, né, durante a Segunda Guerra, elas criaram um grupo e todo ano elas se encontravam e elas falavam sobre isso e elas compartilhavam a vida uma da outra, né, das sobreviventes, e lembravam das memórias da guerra, as que sobreviveram. E aí cada uma foi, depois da guerra, foi morar em um país, mas mesmo assim elas continuaram com aquela amizade que elas criaram durante esse tempo muito difícil que todas elas passaram nos campos. Que algumas delas eram, inclusive, muito crianças, né? Eram crianças, e elas sobreviveram juntas, né? Não todas, infelizmente. Mas o livro fala sobre isso, e o livro tem muitos registros e cartas e desenhos do companheirismo dessas mulheres que permaneceu mesmo depois de anos. E elas continuavam todos os anos se encontrando, já idosas, né? E esse livro fala sobre isso. Como eu falei, existem muitos outros livros, provavelmente, de sobreviventes também do Holocausto. E esse aqui é um deles, do Registro das Meninas do Quarto 28. E o último livro que eu vou falar, ele é um livro muito conhecido também, que é A Menina que Roubava Livros. Esse aqui eu li, mas já tem muitos anos também. É um livro bem triste, né? Acho que todos esses livros relacionados à Segunda Guerra são pesados, porque é relacionado à guerra. E nós sabemos que a guerra traz, né, as marcas que deixam nas pessoas que conseguem sobreviver. E esse aqui é A Menina que Roubava Livros, muito famoso, tem um filme também, tem aquela menina Liesel, né? E aí tem guerra, bomba, destruição, enfim. E ele é um livro muito interessante também, que se passa durante a Segunda Guerra Mundial, que essa menina, ela é adotada, né, a Liesel, uma criança. E aí, dou spoiler ou não? Enfim, é um livro, assim, triste, mas ao mesmo tempo bonito, reflexivo, e eu com certeza quero reler ele em algum momento. E esses foram os livros que se passam durante a Segunda Guerra Mundial, né? Esses que eu mostrei, e esse foi o vídeo. O Diário de Anne Frank me inspirou a fazer esse vídeo hoje. Eu fiz um vídeo aqui falando que eu queria ler por diversão, mas de vez em quando nós lemos, né, livros que não tem como se divertir tanto, mas ao mesmo tempo são interessantes e te prendem, como esses, né, que são tristes, pesados, porém fazem você refletir também sobre o que aconteceu e sobre o que você com certeza não quer passar um dia ou que aconteça de novo com o mundo. São esses livros da Segunda Guerra Mundial. E é isso.